né? O hiperativo, claro que eu sou lerda. Pai, nós te agradecemos por essa noite, obrigada por mais uma segunda-feira, obrigada pela oportunidade de estarmos compartilhando esse tempo tão maravilhoso de crescimento, obrigado por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão na Bahia, não só no Brasil, mas na Bahia, estão nos ouvindo. Obrigada, Jesus, por tudo, tu és bom o tempo todo, traz leveza, clareza, lucidez na nossa fala e na compreensão daqueles que nos ouvem nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá correr para a existência de Deus, gente. Vamos lá. A existência e a natureza de Deus. Na primeira aula eu já andei falando de uma forma bem preambular sobre a existência de Deus, né? E eu digo sempre que não há... uma das provas mais irrefutáveis da existência de Deus é o argumento da não existência de Deus. Ele é o primeiro argumento que corrobora, que contribui para que Deus exista. Porque não existe uma insistência, um incansável motivo para argumentar acerca da não existência de uma coisa que não existe. Então, o fato de haver uma insistência em alguém tentar provar a não existência de Deus já é o primeiro argumento a favor da existência de Deus. Ninguém tenta provar. Vocês conseguiram entender tudo que eu disse até agora? Olha como vocês já estão chegando no nível filosófico, teológico, ontológico do ser, da existência de Deus. Olha como vocês já estão craques em desenvolver. Então, me diga, esse copo não existe. Prove que ele não existe. É a mesma coisa que fazem com a existência de Deus. Ninguém nunca vai passar a vida inteira tentando provar a não existência de uma coisa que existe. O primeiro argumento a favor da existência é o argumento da não existência. O que não existe não se discute. Essa grande discussão sobre a existência já é o primeiro argumento a favor da existência de Deus. Amém? Eu enrolei muito. Eu disse que vocês queriam saber. Vocês nem queriam saber disso. Mas se alguém perguntar para você, você já vai dizer. O argumento da não existência já é o primeiro argumento a favor da existência. Ninguém fica anos e anos a fio tentando provar que não existe. O que não existe e ninguém contesta. O que não existe, ninguém contesta. Toda a discussão em cima da não existência é o primeiro fator a favor. Então, se Deus não existir, o ser humano está o quê? Fadado à morte, mas não é somente isso. A explicação para o quão complexo é o universo e seres vivos, fica tudo sem explicação. Um Criador que deu a vida a tudo que existe é o pensamento mais óbvio. Deve existir alguém que criou as coisas que existem, porque as coisas não são autoexistentes e nem autossustentáveis. No 4.1 nós temos sobre a natureza de Deus. Então, quando nós olhamos para esse conhecimento de Deus, se Deus não quisesse se revelar de forma pessoal a alguém, de forma especial, Ele simplesmente não teria deixado coisas, fatores, como eu já falei, como a natureza e a consciência, para o próprio homem conhecer que ele existe, ou saber que ele existe. Quando a gente olha para a natureza aponta para algo superior que a criou. Quando a gente olha para dentro da nossa consciência, é como se existisse dentro da nossa moralidade algo que nos leva a um nível moral de compreensão de que é fora de nós. É algo que está dentro de nós, mas foi alguém que colocou em nós. Essa nossa consciência aponta para um ser mais justo, mais reto, mais moral e coerente do que nós. E o próprio Espírito Santo, ele pode fazer com que o homem seja
encontrado em Deus. O próprio Deus pode fazer com que essa pessoa receba a revelação especial, porque não há revelação natural. De uma forma especial, o Espírito Santo vem sobre alguém e essa pessoa recebe essa revelação da existência de Deus. E aí, a primeira ideia é que a ideia de Deus, ela é o quê? Intuitiva. Todo ser humano já nasce com a intuição de que um Criador existe. Né? O próprio, quando nós vamos pensar num argumento religioso, que é o último, os próprios pais da igreja, os padres, né, que são os pais da igreja, eles vão falar sobre o religare, o relegere. É como o homem tem uma expressão de ligação, de retorno, de volta. Algo nele faz ele se voltar no seu sentimento, na sua espiritualidade, voltar para onde? Se voltar para Deus, né? Então, quando nós dizemos que é intuitivo, assim como o ser humano ele desenvolve a ideia da revelação, da mesma forma como os sentidos naturalmente no ser humano são aguçados, e ele vai crescendo e vendo, ouvindo, existindo, naturalmente, intuitivamente, Deus passa a ser e a existir na existência humana. É muito natural. Não precisa ninguém dizer para um nariz cheire, para um olho veja, para um ouvido ouça. Intuitivamente isso vai acontecendo. Então, tão natural quanto os nossos sentidos, é de forma intuitiva também a ideia da existência de Deus. Esse é o primeiro argumento. É o argumento, né, de que Deus, a ideia de Deus é intuitiva. A segunda é a das Escrituras. E Paulo cita um argumento filosófico lá em Atos 17, 27 a 28. Eu estou na página 25.4.1.2. O testemunho das Escrituras, né? Que o conhecimento de um ser supremo encontra-se na consciência humana. Ele diz que em Deus nós o quê? Vivemos, nos movemos e existimos. Esse é um conceito filosófico que Paulo traz dentro do seu conceito lá de Atos. Ele pregando, ele verifica que os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder e divindade, são conhecidos por todos. Então, toda a estrutura filosófica, ideológica, a própria Escritura vai fundamentar isso, a existência de Deus. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Então ele diz assim, diante disso, o homem é indesculpável diante de Deus. Porque quando Paulo vai sair desse argumento da existência aqui no capítulo 1, que ele vai falar sobre a depravação moral, sobre essa degradação que o homem sofre, que a gente vai ver, né? Onde ele abandona o estado natural, se inflama nas suas paixões e etc. e tal. Ele vai dizer assim, olha, mas existe uma consciência que leva esse homem a conhecer a Deus. Só uma dúvida. Essa questão do que Paulo diz que o homem ele é indesculpável diante de Deus, né? Eu queria saber, tem a revelação natural, como a senhora falou, né, a respeito de Deus. Em relação aos índios, essa revelação também serve para eles também? Tipo, eles são indesculpáveis por saber de Deus em relação à criação e tudo mais, nessa revelação de Deus? Por esse lado, Deus pode entrar na consciência deles e eles terem uma revelação especial através da natureza. Pode ser que isso aconteça. Ou Deus pode indesculpá-los, porque tem um versículo nesse mesmo capítulo, no 2, que ele vai dizer assim, sobre a questão da salvação. Se a palavra não chegou até essa pessoa de forma real, não é isso? Ela vai ser julgada pela lei da consciência, não é isso?
Então é indesculpável por isso, porque na nossa consciência, no nosso ser ético e moral, nós sabemos que nós estamos errados. Um bebê de 1 ano e meio, ele olha para um lado e para o outro e mete o dedo numa tomada. Quem diz para ele que aquilo é errado? Ele não sabe o que é certo e nem errado, mas ele tem um fórum ético, moral nele, que ele olha e vê, isso aqui não pode. Ele sabe que não pode. Quem disse a ele? É moral, é intuitivo, passa a ser existencial. Então, assim, o índio se relaciona com a natureza desde que ele nasce. E a espiritualidade dele é aflorada. Deus está se revelando por ele através da natureza. Existe um nível de consciência que ele vai alcançando. E ele é indesculpável diante dessa consciência. Eu nasci na fé, mas os meus avós e bisavós, não. E aí, quando eu comecei a ler Romanos na adolescência, a minha mãe queria jogar os meus avós no céu, porque eles não conheceram o Evangelho. Eu disse, mas eles tiveram várias formas de se encontrar com Deus através da natureza, na agricultura, na serra, no mar, nos limites que Deus impôs na atmosfera, no universo. Eles tiveram um tipo de revelação que apontasse para uma espiritualidade dentro da necessidade espiritual que o ser humano tem. Então, a natureza vai atrair esse homem de forma natural e, obviamente, ele vai ser aguçado na sua carência da salvação e vai se encontrar com a realidade da existência de Deus. Então, nesse aspecto, são indesculpáveis, sim. O que vai... mais na frente, até ele cita um versículo bem para frente. Bem para frente, tem um texto que ele vai citar, a não ser que a pessoa não tenha a consciência, que a pessoa não tenha racionalidade. E aí, ele vai ser julgado segundo a misericórdia e a graça de Deus. Porque mesmo que ele tenha ouvido, ele não vai compreender. Aí eu chego lá em Isaías diz assim, nem os loucos errarão o caminho. Aí eu digo, quando chega na salvação, o negócio é tão sério que até os doidos Deus escolhe. O que ele está dizendo? Que ele está dizendo que nem os loucos errarão o caminho. O camarada pode não ter o racional. E se ele quiser, estiver dentro da vontade diretiva, objetiva dele, acabou-se, já era. Se eu cega, nua, crua, ele me quis, imagine um irracional, se ele não vai querer. Se eu morta, ele me deu vida, porque senão ele não vai fazer a um que não tem racionalidade, raciocínio. Ele já nasceu com defeito de fábrica, ele não pode. Tem gente que está indo para o inferno com pés, mãos e mente plenamente natural. E está indo, né? Bem boazinha. Então ele não vai desprezar um doido que queira. Além de defunto, vocês são tudo doido, porque a Bíblia diz que foi a loucura da cruz, o escândalo da loucura da cruz que salvou a gente. Quem é que vai acreditar nisso, né? Que você está morrendo e está triunfando. Isso é louco para acreditar na sedução da cruz. Tem que ser miseravelmente pecador para acreditar na sedução da graça, de receber um prêmio que nunca você teria, a não ser que ele mesmo tivesse lhe dado. E aí, fora o testemunho das Escrituras, aí a gente parte para a ideia de que existem os argumentos a favor, né? Ele coloca 6 argumentos aqui para nós, para a gente entender que eu posso dizer que esses argumentos todos são frutos de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho. É o pensamento que se desenvolve, né, na Idade Média. Eles vão começar a destrinchar
o pensamento da existência. O primeiro argumento é o cosmológico, que é o que aponta o quê? Do efeito para a causa, não é isso? Há uma formulação lógica como todo acontecimento deve ter uma causa suficiente antecipadamente. 2. Há muitas transformações no universo. 3. Com isso deve haver um ser que não dependa de nada ou de ninguém como a causa de todos esses acontecimentos. Tomás de Aquino disse que ele é a causa não causada. Ele seria a causa prima ou a causa primeira. Ele é a causa de todas as coisas. E eu achei essa música em hebraico, dentro do hebraico moderno, cantada pelo Ishai Ribo. Davi, depois eu vou terminar a aula com essa música. Eu vou já mandar aqui para te dizer qual é, para vocês ouvirem. Me pergunte como é que eu consegui uma maconha dessa, que eu não vou lhe dizer, mas só pode ter sido pelo Espírito. Por quê? Porque eu amo música hebraica e música grega, amo música das línguas originais. E esse cara, ele canta músicas belíssimas. Ele é um judeu ortodoxo. E ele pegou essa fala, na verdade, é uma frase que emblematiza toda essa questão da existência de Deus, mas Tomás de Aquino ele coloca 5 pontos da existência de Deus, que é justamente o argumento cosmológico. É a transformação das coisas, é a sustentação das coisas, é a veracidade das coisas, é a capacidade da evolução das coisas, é o efeito das coisas que existem. Tudo isso vai apontar para a existência de alguém acima. Pronto, eu vou botar ela para ti, Davi. Aí tu vai colocar ela ali. E eu não sei o que o Pablo Massal está falando do Coliseu aqui na minha frente, uma hora dessa. Desnecessariamente. Só porque ele ouviu eu falando aqui de São Tomás de Aquino, ele vem falar do Coliseu para mim. O Massal. Pronto, Davi, essa música fala da causa não causada de Deus ser o princípio de todas as coisas criadas. E aí o que ele diz assim, olha, as escrituras atestam essa verdade quando afirma que todas as coisas foram estabelecidas por Deus. Ele estabeleceu os fundamentos da terra, Hebreus 3:4, sendo que os céus são obras das suas mãos, 1:10 de Hebreus, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus soberano do universo. Então, Paulo não. Uma mulher citando aqui Hebreus, alguém citando aqui Hebreus, vai dizer que Deus é... Eu vou aqui abrir, Davi, para ver quem é que está aqui. Não. Eita, que eu tô a Juma Marruá todinha com esses cabelos assanhados, ó. Fui falar do pastor Francisco que não usava pente. Eu tô igual a ele. Oi? Poxa, não. Olha, assim como Deus existe, o pente não existe na vida do pastor Francisco e na vida do pastor Wagner. Um porque, isso é completamente científico, um porque não tem cabelo e o outro porque está completamente assanhado. Então, essa é uma prova da não existência de um pente. Ou a pessoa é extremamente assanhada, ou a pessoa é extremamente careca, porque não precisa dele. É justamente com relação à salvação, né? Mesma coisa. A salvação existe. Tem gente que está aplicado a ser salvo e tem gente que não está aplicado a ser salvo. Pronto. Aquele tem pente, mas não usa, e esse não precisa usar. Mas a salvação existe.
Deus, o pente existe. Se você deixa ele disfuncional, problema seu. É o mesmo dele. Mas eu uso o pente. Não foi o caso da agora, mas eu uso. Estou meio assanhada hoje. E aí, o que acontece? Aí, falando em princípio, né? Bereshit. Em princípio, ou no princípio. Bereshit bara Elohim haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criou, preste atenção. Bereshit bara Elohim haaretz. Esse verbo criou, ele só aparece uma única vez em toda a Bíblia. Esse bará é criar a partir do nada, criar a partir do zero, sem pré-existência. Fora desse versículo, não existe mais criar ou fazer. Esse verbo não se repete em lugar nenhum mais. Todos os verbos usados para criar, nos versículos seguintes de Gênesis, é asa, que é criar a partir da matéria existente. Então, o bará, quem fez foi Deus. Só ele pôde usar esse verbo uma única vez. Depois disso, todas as outras foram asa. Todas as coisas foram feitas a partir de uma matéria pré-existente, que é bara, ok? Ou bará. Seguindo, qualquer criança, por mais infantil que seja, ela pergunta para você, quem criou Deus? Benjamin já me perguntou quem era o pai de Deus, porque o pai de Jesus é Deus. Quem é o pai de Deus? É muito lógico. Deus é a causa não causada. Ele é a causa que deu fim à existência de todas as outras coisas. Então, ele não é um ser autoexistente, não criado. Como diz o credo atanasiano, luz de luz. Deus de Deus. Não tem como ele ter sido criado, não foi. Não feito, não criado. Ele é a substância autoexistente. Ninguém lhe deu nome. Quem primeiro deu a ele para lhe ser restituído? Ninguém veio antes dele. E aí, queridos, a matéria é algo essencial para as coisas que existem, mas não tem como a matéria ser eterna. O próprio desgaste da matéria comprova que ela teve o quê? Um início. Sua existência pressupõe um Criador. Então, no argumento cosmológico, nós vemos o quê? A pré-existência a uma matéria. Não, existe uma matéria que deu existência a alguma coisa, mas essa matéria não se decanta, não se deterioriza, então ela tem o quê? Um fim. Tudo que tem fim tem um princípio. Deus não tem princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Esse é o argumento cosmológico. O argumento teleológico, qual é? É o argumento do projeto e do projetista. Que argumento é esse? Você olha para o universo e diz, o universo é um grande projeto. É uma obra muito bem arquitetada. Deve existir alguém por trás disso. Uma explosão criou isso aí? Que explosão bem feita, né? Quando vocês forem para o Porhoff, vocês vão ver a teoria da recriação. Tudo perfeito. Lúcifer cai, Pangeia, 5 continentes. Teoria da recriação. 6.000 anos depois, e disse Deus, haja luz. Deus começa a recriar e colocar as coisas em ordem. É uma teoria de reconstrução. Como eu disse, Deus ali, quando ele disse Deus, haja luz e houve luz, a luz já existia lá no versículo 1 em 1, quando ele criou os céus e a terra. Porque ele não pode ter criado as coisas no escuro. Não dá para ter criado no escuro.
Tudo foi criado no princípio. E eu não vejo Deus criando uma terra sem forma e vazia. O verbo é o quê? Tornou-se sem forma e vazia. Entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, eu tenho um abismo de 6.000 anos. Sim. Entre o tempo que o dinossauro existiu e o tempo que Adão chegou. Só não dá para entender o elo perdido. Um dinossauro e um homem junto. Aí é impossível. É impossível essa era. Só nos filmes de Hollywood. Eu não... os Flintstones, exatamente. Não dá. E aí eu preciso o quê? Estudar o quê? Carbono 14. Alta e baixa crítica do Pentateuco. Para olhar os documentos e ver quanto tempo existe entre um versículo e outro. E o que a queda de Lúcifer causa no caos, no grande caos que se instaura. Caos realmente acontece se eu tirar Deus da criação. O caos desaparece, porque o próprio Deus, que é o Criador do caos, do bem e do mal, conforme Isaías 45. Eu, Senhor, crio todas as coisas. Eu faço a luz e as trevas. Eu crio o bem e o mal. Se eu tirar ele, tudo deixa de existir. Porque tudo existe nele, por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse é o argumento que dos propósitos e dos desígnios. Existe toda uma estrutura montada. Esse argumento aplica o quê? Que existe um projeto e por trás desse universo e de toda a complexidade dele, tem uma mente que arquitetou isso. Tem uma mente que fundamentou e deu propósitos e desígnios a ele. Qual a necessidade da existência disso? De onde partiu, para quem foi, qual o objetivo disso tudo existir? Deve haver uma mente pensante que fez tudo isso. Quando a gente vê Gênesis relatando sobre a luz, que os frutos e os seres vivos foram criados, Salmos 94, 9 e 10, nos é informado que Deus proporciona audição, visão e age por meio de representação e punição resultantes da desobediência das suas orientações. Há um propósito. Na natureza podemos verificar vários sinais de propósitos que são resultados de um Deus amoroso e beneficente. Quando Deus é tirado de todas essas questões, um sentido de caos generalizado é percebido, sendo o único sentido para uma existência sem Deus. Onde é que está o caos? Um homem sem Deus. Uma vida sem Deus. Uma existência sem Deus. Aí sim, o caos existe. Ok? O argumento ontológico. Quando nós falamos no argumento ontológico, nós falamos no argumento do ser, na razão do ser, na razão de existir, o fato da razão de ser da existência, né? Anselmo propagava que todo ser humano tem a ideia de Deus na sua vida, um Deus que é muito acima de tudo o que pensamos. A ideia ontológica do ser, da existência, é que, bem, eu existo e eu faço isso. Eu fui movido nisso. Mas deve existir algo melhor do que isso aqui. Esse argumento ontológico, ele aponta para a perfeição, né? Há um padrão infinito em toda a ideia do ser divino. Não são meras ideias, são conclusões tiradas de tudo que um ser perfeito pode ser. O homem consegue construir isso, mas por que o homem construiu isso? Deve ter alguma coisa melhor do que o homem que ensinou o homem a fazer isso, ou deu condição ao homem de ser isso. O ser do homem está ligado ontologicamente ao ser de Deus. A inteligência humana está ligada à inteligência,
a capacidade do ser de Deus. Né? Teólogos estudando a mentalidade e a capacidade do raciocínio dizem que um homem que consegue construir coisas magníficas, como um computador, fazer um avião, fazer uma cápsula, chegar no universo, ele usa 3% da sua capacidade de racionalidade pré-adâmica. O pecado vem e destrói a intelectualidade do homem. Moralmente, o homem fica prejudicado. E com todo prejuízo, quem usa 3% da capacidade pré-adâmica consegue construir esse tipo de coisa. Isso quer dizer que nós estamos no 0, alguma coisa. No 0, alguma coisa. E quando eu vejo pessoas tentando racionalizar coisas óbvias, eu digo, essa está meio zero à esquerda. Pessoas que tentam racionalizar aquilo que é espiritual, pior ainda. Não tem como. É mais fácil acreditar, né? Como o Wagner ontem estava citando. Chega uma hora que a ciência ela tem que bugar. Eu tenho um pastor, que é o pastor Luizinho. Tem 12 anos que ele luta contra o câncer. O câncer sai em todo canto no corpo dele. E agora ele é quem diz o tipo de tratamento para o médico. Chegou uma hora que ele disse assim, não, doutor, agora o senhor faça isso. Porque o senhor já fez isso da última vez, faça isso agora. Um médico chegou para ele e disse assim, acabou, Luizinho, é contigo agora. É contigo e com Deus e acabou. Aí o que o médico dele, o oncologista dele fez? Se converteu. O médico do pastor Luizinho teve uma saída. 2012, Wagner rapou a cabeça em sinal de solidariedade ao pastor Luizinho. Abner tinha 2 anos de idade. Eu entrei em jejum profundo, chorando, me matando para ele não viver, para ele não morrer. Os casais que queriam que ele casasse eles, com pouco tempo de namoro, se casaram porque queriam que o pastor Luizinho casasse esse povo. O pastor Luizinho está fazendo os aniversários de 15 anos dessas crianças que nasceram desses casamentos, que ele ia morrer com 6 meses, que o médico deu 6 meses de vida para ele. Desses 6 meses tem 12 anos. Aí quando um médico se converte, o que tu diz? Ciência, cala a tua boca. A fé transpõe um limite que tu não consegue ir. Falar da existência de Deus é tocar em algo que não se pode colocar dentro de um laboratório. Estudo não é o estudo sobre Deus, é um estudo ontológico. É sobre o ser, sobre as características de comunicação que o homem consegue desenvolver a partir da sua própria existência. Porque sobre Deus o homem é falido moralmente para entender na sua intelectualidade. Se o próprio Deus não quiser, meu filho, nem acordar de manhã você acorda. Nem acordar. E aí vem o argumento moral. É o 4º argumento, né? O ontológico é o 3º. O argumento moral diz que há na consciência de todo ser humano, aí agora onde vem aquilo, com exceção dos incapazes. Com exceção dos incapazes, a distinção entre o bem e o mal e o sentido de responsabilidade. É aquela historinha. Ele viu a tomada, vai botar o dedo e olha logo se alguém está olhando. É moral. É completamente moral. É um sentido de responsabilidade que tem, a não ser que a criança seja completamente especial. Há na consciência do ser humano a realidade de justiça. Logo, há um juiz e legislador universal a quem todas as pessoas terão de prestar contas. Na consciência humana também consta um padrão elevado de bondade e justiça que não há como medir. Por mais que a pessoa não conheça a Deus, ela sabe que
por melhor que ela faça, por mais bondosa que ela seja, aquilo que está nela vem de alguém. Esse princípio de justiça e de bondade não é inerente do ser humano. É uma fagulha de Deus nela, assim como a consciência. Assim como o meu princípio de justiça não vem de mim mesmo. Quando eu me indigno por alguma coisa que não está na minha mão, no meu direito para fazer, eu fico injuriada diante de uma injustiça. Eu sou um ser depravado moralmente pelo pecado. E como é que eu consigo me indignar por isso? Como é que uma pessoa que está cumprindo pena por estelionato, tem muita gente cumprindo pena por estelionato lá dentro do presídio, uma hora dessa. Mas se o estuprador passa por ele, ele fica indignado. E ele quer fazer justiça com o abusador. Ele quer fazer a mesma coisa com o cara que fez aquilo. Mas ele não está lá preso do mesmo jeito? Ele não está na cadeia do mesmo jeito? Ele não está sentenciado, condenado, vai ter que ir para um júri popular e tudo e tal? Que princípio de justiça é esse? Baseado em quê? Que ele, numa condição de depravação dessa, olha para um estuprador e quer executar a justiça. Por quê? Por quê? Se ele está na mesma esfera de condenação que ele. Não, ele nasce. Ele nasce, é moral isso aí, é moral. Vem com ele. Ele nunca foi numa escola, nunca viu um livro. Sim. Sim, foi, com certeza. Com mais qualidades ainda, né? Aí tem o Adão pré-queda e o pós-queda. O Adão pré-queda e o pós-queda. O Adão pré-queda é um Jesus na vida. É por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Porque era um homem perfeito. Mas moralmente fez uma escolha errada. Porque escolher é moral. Escolher é moral, né? E aí o que acontece? Quando nós olhamos para isso, para esse senso de responsabilidade, esse senso de justiça, é o quê? Está nele. É um estelionatário. Mas tem família aqui fora, tem mulher, tem filha aqui fora. Ele se treme de ódio. Eles escondem os estupradores para eles não serem destruídos lá dentro. Porque eles são os mais odiados. Imagina o cara que matou 6 pessoas friamente. Consegue ficar com raiva de alguém que abusou de uma criança. Por que isso? Se ele é tão depravado como se ele matou foi 6. Como quem mata uma mosca com uma barata. Me prova isso agora. Moralmente. Deus, na sua imanência, está se manifestando lá, ontologicamente dentro dele, na moralidade dele, no princípio de uma justiça superior, de uma lei maior, de uma legislação maior, de um direito maior, de um juízo maior. Se nós formos olhar... Ok, então vamos terminando aqui na página 28, tem uma frase interessante. Esse argumento moral, ele é quase uma mistura do teleológico com o moral. Diz assim, para evidenciar um propósito de recorrer da história, que é o histórico esse, né, que é o 5º no caso. Você pega o argumento moral e o argumento teleológico e você fundamenta o argumento histórico. Por quê? Porque ele procura evidenciar um propósito no decorrer da história humana, verificando assim a existência de um governador e administrador moral de todo o universo.
Nada foge da sua administração. Ao afirmar isso, automaticamente afirmamos que Deus decreta e define todas as coisas. Mesmo que nós, como seres humanos limitados, não entendamos os propósitos de Deus, isso não altera o fato dele decretar todas as coisas. Deus não está nem aí se você acredita ou não na existência dele. Ele existe, tem um propósito e acabou-se. Ele decreta as coisas para existir e elas vão acontecer. Os decretos de Deus são imutáveis. Existem decretos da objetividade ou da subjetividade. Tem coisa que Deus quer que aconteça de forma direta e objetiva, e isso vai acontecer de forma literal. Ai, mas o homem fez uma escolha. Ok, Deus vai lá e de forma subjetiva permite que o homem se distancie, vá. E no final o que vai acontecer? O decreto vai se cumprir. É um decreto. Não tem como voltar atrás. Depois que Deus tem um propósito, não existe limite para um decreto dele. Acabou-se. O homem quer ou não, acontece. O homem entrou para fazer, para mexer, para administrar junto, vai acontecer. 20 anos depois, vai acontecer. É um decreto, é um propósito. Não tem como Deus voltar atrás. E vem depois o sexto, né? É o sexto argumento. É o religioso. Que esse aqui é privado às pessoas que têm a sua oportunidade de ter um relacionamento pessoal com Deus. São as experiências religiosas. Aqueles que experimentam a graça de Deus em quaisquer tipos de contato com Deus podem comprovar que ele de fato existe e tem um relacionamento com a humanidade. Sabemos que o Espírito de Deus testemunha ao nosso próprio espírito. A questão é que esse argumento é atestado somente por aqueles que têm um relacionamento de experiência com Deus. O argumento religioso é para quem tem o quê? Experiência com Deus. Sobre esse assunto, né, a teologia é o estudo de Deus. E toda ciência tem um sujeito e o objeto. Né? E na teologia é a única ciência que diferencia isso. Porque se a gente for fazer Deus um objeto, vai ter que elaborar Ele vai ter que ser uma coisa. Uma coisa. Eu não posso coisificar Deus. O sujeito é que dá o conceito, né, que dá a explicação. Só que, nesse caso, temos que fazer desse objeto um sujeito, porque tudo que a gente vai saber é ele que vai nos revelar. Exatamente. Então, isso faz com que, até mesmo quem está fazendo teologia, venha ter essa arrogância de querer definir tudo sobre Deus sem ter essa revelação que tem aqui no argumento religioso, para não ter um relacionamento, e isso é perigoso. Quando a gente faz essa ciência, Deus como um objeto. Estou certo? Certíssimo. E é muito interessante essa questão do argumento religioso, porque quando nós estamos falando de argumento religioso e de experiência com Deus, eu não estou falando propositalmente sobre uma salvação de alguém que está saindo do inferno e indo para o céu. Porque essas pessoas que fundamentaram o argumento religioso morreram em guilhotina, morreram nas fogueiras, nas inquisições, e eram pessoas que não tinham um conhecimento de uma fé protestante. Era uma experiência com Deus fora era uma religiosidade fora da instituição. A gente está chamando de argumento religioso porque nós somos institucionais. Mas quem é que... Como Deus revelou para Martinho Lutero?
Como Deus se revelou para Tomás de Aquino? Como Deus se revelou para Madre Teresa de Calcutá? Santa Teresa d'Ávila? Quantos e quantos sombras da Idade Média que não estão na Bíblia, estão na história e tiveram experiências profundas com Deus. Existem pessoas que nasceram na fé, estão perambulando na igreja. Jesus vai voltar e elas vão ficar e elas nunca terão uma experiência com Deus. Nunca terão. E tem gente agora lá na Índia tendo uma experiência com Deus, vendo Jesus nas ruas de Dubai, nas ruas das ilhas, tem um país onde as pessoas têm muitas aparições da pessoa de Jesus sem nunca ter ouvido o Evangelho. Nunca tem ouvido o Evangelho. Na Indonésia, em especial. Primeira vez que a Gisele foi para a Indonésia, alguém chegou para ela e disse bem baixinho: você já ouviu esse nome Jesus? Ela quase cai para trás. Por quê? Porque ninguém pode saber que um cristão está pregando na Indonésia. E várias pessoas são surpreendidas em sonhos e acordam com alguém dizendo: eu sou Jesus. Paulo um dia encontrou com a luz e de dentro dessa luz ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E essas pessoas nunca ouviram uma pregação do Evangelho. Nunca ouviram pregação. Outro casal chegou para eles e disse assim: olha, eu vi que saía muita água de dentro da nossa casa. E só porque saía muita água, nós deixamos vocês entrar na nossa casa. Porque para nós, água é coisa boa. E nessa história dessa água ser coisa boa, foi que elas conseguiram entrar na casa. E falar de Jesus na casa. E ganhar essas pessoas para Jesus. Existem simbolismo, linguagens que estão fora da nossa revelação, da nossa cultura, do nosso entendimento, aonde o Espírito alcança essas pessoas sem elas nunca terem ouvido alguém falar em Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento. Quanto mais você que tem a possibilidade de ouvir até os argumentos a favor e contra a existência de Deus. Você só vai para o inferno pretinho se quiser. Porque todo o pensamento já foi desenvolvido antes. Você só precisa ler agora. Então vai se quiser. Porque pode fazer tudo isso, né? Se não se converter de fato, vai para o inferno com tripa, nó. Bacharel em teologia, pós-doutor, vai com tudo. Está lá. É o argumento que eu digo para muita gente, né? A pessoa fala assim: ai, porque quando chegar no céu os nossos pecados vão passar num telão e etc e tal. Eu digo assim: alto lá. Eu me desviei do mal o tempo inteiro. O povo falava mal de mim. Eu sofri que só para chegar aqui para ser envergonhado. Aonde? Telão é para quem é sem vergonha, que tem que ter as suas vergonhas expostas. Muitos cristãos aceitaram a Jesus para não ter que ver a sua vida exposta no céu. O meu Jesus não vai matar ninguém de vergonha, não. O tribunal de Cristo é um lugar para galardoar quem chegou lá. O telão vai ser a vergonha do grande trono branco para quem está condenado. Telão com pecado é para quem vai ser condenado. Já vai estar com o corpo de vergonha, que é o corpo da ignomínia. Então, esse corpinho é o corpo ideal. Já começa com o filme da sua vida, fazendo todo o espalhafato que você fez está lá. O mundo inteiro vendo, o anjo só ditando e dizendo: pá, pronto, próximo passo, segunda morte. Aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre.
Aí a pessoa já não namora, não dança em pé, não dança colado, não fuma maconha, não faz nada, aceita Jesus. Aí chega no céu, vai passar vergonha. Um céu desse eu não vou não, meu filho. Eu vou para o céu para ser galardoada. Vergonha a gente passa é aqui. Com os crentes fazendo umas pregações como essa. Eu só falto morrer de vergonha. Então, a vergonha agora que eu passei publicamente, uma pessoa dizendo que depois que Jesus chegou na carpintaria, as coisas começaram a andar. Eu não consigo nem ouvir 3 minutos, 2, 1 minuto. É aonde o Ellen Whiteano vai ganhar de um assembleano, meu amigo. Eu dei foi 10 pontos para o Rodrigo Silva. Ele está cobertíssimo de razão. Casa na praia, uma taperinha, gente. Uma taperinha. Do jeito que no Titãzinho tem. Do jeito que toda praia tem. Casinha de pobre. Tão pequena que no instante enchia de gente. Que Jesus entrou dentro de casa e ali mesmo ficou e não conseguiu se mexer. Fizeram um buraco e passaram um homem em pé pelo buraco da casa dele, porque não cabia mais ninguém lá dentro. Se fosse uma casa de praia, com piscina e etc., com todo o dinheiro que Jesus usou para comprar casa, me poupe, vergonha alheia, isso me mata de vergonha. O carpinteiro era a pessoa que era o faz-tudo, que trabalhava na agricultura, que trabalhava com barro, que trabalhava com madeira, que trabalhava com ferro, que esculpia, que fazia tudo. Esse era o carpinteiro. Era uma pessoa que não tinha gênero, que fazia qualquer coisa, era um faz-tudo. Não era aquela pessoa que fazia móveis. Para botar onde? Móvel só tinha dentro da casa de rico. Casa de pobre não tinha móvel, não. Uma mesa para um judeu sentar é dessa altura, bem baixinha. Os orientais não sentem em mesa dessa altura. Mas da onde? Era não sei quantos 12 meses para entregar a mesa. Quando Jesus assume a carpintaria, a mesa. Ai, para o inferno, Satanás. Vai estudar história, Flávio Joséfo. Vem para a FMB, você também. Poxa vida. Aí, vergonha eu tenho disso. A gente passa uma vergonha, desce na terra, chegar no céu, ainda vai passar vergonha? Me poupe. Então, queridos, o argumento religioso só pode falar dele quem passou pela experiência religiosa. Ok? Aí vem aqui o argumento da natureza de Deus. Não acredito que eu só andei 2 folhas, não, Jesus. O argumento da existência de Deus é um argumento ontológico, né? Porque é sobre o que Deus é e não se Deus existe. A natureza de Deus fala sobre quem Deus é. E Deus é incognoscível. O que é isso? Ninguém jamais conhecerá a Deus, a não ser que Ele mesmo se revele. A não ser que Ele mesmo se revele, Ele é incognoscível. A gente vai entendendo Deus ou conhecendo a partir das Escrituras. Deus somente pode ser conhecido por meio da sua misericordiosa revelação. Pecadorzão contumar dizendo que conhece a Deus, eu digo não, você é um filósofo, um sociólogo, um marxista, você é qualquer coisa menos um conhecedor de Deus, porque para conhecer a Deus, você precisa estar debaixo do viés da misericórdia dele. Sem a misericórdia da revelação, esse conhecimento não chega. E aí vem uma definição sobre Deus aqui muito boa, né? Deus é eternamente existente e administra toda a sua criação, sendo sempre santo, sendo revelado como Pai, Filho e Espírito Santo, por meio de 3 pessoas distintas, mas sempre unidas pelo vínculo do
amor. E aí vem no 4.2.2 os nomes de Deus. Primeiro nome que aparece aí é o nome Elohim, que é um plural majestático. Na verdade é El. Só é L, né? El. Que é simplesmente, quer dizer, poder. Elohim. Quando vocês aprenderem hebraico, vocês vão entender que a gente não pode falar Elohim. Não morre no nariz o M, morre no palato. Elohim. Him. Não é Elohim. O nordestino, se tirar o nariz do nordestino, ele morre gago, sem fala, mudo. Elohim. Elohim não existe. Ai, mas eu tenho vergonha de falar Elohim. Pois eu nunca tive vergonha de falar Elohim. Desde que eu aprendi que o nome de Deus é Elohim, que o H ele é gutural, completamente aspirado na glote. Ai, mas eu tô com gogo, pois cospe o catarro e diz Elohim. Him. As meninas estão aqui cantando, ó. Yahvé, Rafa, Elohim. E a teóloga que habita em mim estribuchando. Aí eu digo, Elohim. Ninguém percebe o importante aqui. Eu estou cantando Elohim. E tu? Elohim. Jeová, Rafa, meu Senhor. Elohim. Por isso que está tocando pagode uma hora dessa. Então, Deus possui inerentemente em toda a sua forma poder. Mas isso não é, gente, aquele poder tirânico que Deus pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas, faz. Mas Deus nunca vai fazer uma coisa que esteja fora da sua natureza. Ok? Deus tem poder para fazer tudo? Tem. O que Deus não vai fazer? Tudo que estiver fora da sua natureza. Isso Ele não fará. Tudo que estiver dentro da sua natureza. Tudo que tiver o poder. Quando eu falo no poder de Deus, que glorifica a Ele, né? O poder de Deus para o bem do outro. O segundo nome, Javé, ou Jeová, que também é um termo genérico. Quando a gente vai estudar o tetragrama, a gente vê que o nome de Deus, ele se perde, porque ele nunca foi pronunciado. O tetragrama são justamente aquelas consoantes, né, que nós temos. O H, V, H. O Yud, H, V, H. Que pode ser, que fica Yahvé, Javá, Jeová, Javá, Jeová, Ieoá. Por que não se sabe o nome de Deus segundo o tetragrama? Porque nunca ninguém ouviu. Nunca. Tradição oral. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Tu chega com um rifle, uma bazuca, um míssil em cima de um judeu e diz o nome de Deus. Ele diz, Hashem. Hashem. O nome. E morre. Nunca ele pronuncia. Então não se sabe o nome santo de Deus. E esses nomes de Deus, eles vêm das qualidades que lhes foram dadas. Mas o nome de Deus ninguém sabe. Ele nunca foi pronunciado. Nunca. Como é que vai se saber o nome de Deus? Não se saberá. E daí veio as formas, né? Que nós chamamos. E aí foram dados através das qualidades, através dos triunfos, das conquistas, é que vieram os nomes. Jeová Jireh.
Deus proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom. Ou Yahvé. Yahvé ou Jeová, né? Tudo faz. O Senhor envia paz. Jeová Shammah, Jeová Tsidkenu. Justiça nossa. Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Ou Adonai, que é Senhor. Enfim, esses são os nomes de Deus que foram dados a partir das qualidades. E tem outros e outros e outros mais. Jeová Tsabaó, o Senhor dos Exércitos. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, né? É o Yahvé Raá. E assim, vários nomes de Deus existem no Antigo Testamento. E aí nós vemos, seguindo aqui dos nomes, nós temos o conceito cristão de Deus. Primeiro conceito está lá em João 4, 24, que Deus é Espírito. O termo Espírito refere-se à personalidade divina. Com o Espírito, Deus se move, dando-nos o seu conhecimento para todos os que o buscam. Quando nós dizemos que Deus é Espírito, nós estamos falando da personalidade divina. Então, Deus é desprovido de um corpo. Da Trindade, só Jesus manifestou em carne. Então, Deus já está dizendo, Deus é Espírito. Deus não tem formas corpóreas. Mais na frente, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E aí, nós vamos entender que quando nós falamos de a mão de Deus, os pés de Deus, a voz de Deus, nós estamos falando sobre as manifestações ou as relações que existem entre nós e Deus. Então, quando diz, porque Deus falou, eu entendo o quê? Que foi a boca de Deus que falou. Aí eu entendo que Deus tem boca. Mas Deus não tem boca, Deus é Espírito. Deus não tem boca. Só existe uma forma de Deus ter boca. É através de Jesus, é através da palavra. E a palavra existe desde o início, desde o princípio. Só que a palavra, historicamente, criou corpo, carne. Ele encarna. João 1 vai falar sobre a encarnação, né? Mas a palavra, ela existe desde o princípio. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E disse Deus, haja. Pá, primeira vez que Jesus aparece. Haja é o verbo. Jesus apareceu ali, a primeira pessoa. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E havia trevas sobre a terra, e o Espírito de Deus se movia na face do abismo. Então, entre o versículo 1, 2 e 3 de Gênesis, eu já tenho a Trindade. Deus Pai, o Verbo criando e o Espírito pairando na face do abismo. E aí, quando eu digo que Deus é Espírito, que ele é desprovido de corpo, né, fisicamente falando. Como Deus, como Espírito, é vida. Como a vida absoluta que ele é e tem para dar, a transitoriedade, a diminuição e a passividade não lhe afetam. Toda forma de vida está em Deus. Ele é a vida. Toda forma de vida. Seja ela zoe, eterna, seja bios, natural, vegetal, animal, toda forma de vida está nele. Por quê? Porque não existe diminuição, transitoriedade, nada afeta a Deus na sua forma de ser a vida de todas as coisas. Como Deus, como Espírito, ele é o quê? Luz. A comparação com a luz é vista em 1 de João 1,5, onde João afirma que Deus é luz, sendo que nele não há treva nenhuma. E a luz é a expressão da natureza intrínseca do Pai, enquanto que as trevas são a consequência da depravação moral humana. E Deus é luz. E nele reside o quê? Toda a verdade.
Quando a Bíblia fala sobre essas trevas, a treva é justamente a nossa capacidade de estar morto, moralmente falando, de não poder, de precisar da luz do Espírito Santo, a luz do próprio Deus, não é isso? A depravação moral nos levou para isso. O homem não nasceu salvo, ele nasceu condenado. Nasceu em depravação total. Queria muito que meus filhos tivessem nascido com um chip, um dispositivo à salvação, mas não nasceram. Eles nasceram na depravação total. Nasceram com o pecado adâmico, com a tendência pecaminosa às trevas. Se eles puderem escolher por si mesmo, eles vão escolher a condenação, porque é da natureza do homem o ser depravado. Ele precisa do quê? Da luz do Evangelho, para que as luzes iluminem as trevas que ele carrega. Ele já nasce cheio de trevas, até que a luz do Espírito vem e ele pode ser iluminado dentro da sua depravação. E lá em casa a gente começa cedo, dizendo o que é depravação e o que não é. Porque depois desse TikTok, as nossas crianças não sabem mais de nada. Sabe nem qual. Tal hora o Benjamin cantando as músicas do Bartol Galeno. Eu digo, onde é que esse menino está aprendendo essa música? É uma modinha qualquer. E ninguém tem TikTok. Aonde é que aparece? No YouTube mesmo. No próprio YouTube já aparecem uns videozinhos de TikTok. Tinha uma, daquela... Benjamin, o ano passado, ele tinha 5 anos. Tal hora o Benjamin, um abajur cor de carne, um lençol azul. Aí eu, ui, onde é que esse menino aprendeu isso? Hit, Menina Veneno. Eu, criança, ouvi essa música, como é que esse menino está sabendo? TikTok. Aí daqui que eu explique para ele o que é aquilo. Digo, meu filho, isso é treva. Você não pode cantar, isso não é de Deus, não. Um abajur cor de carne. E a minha irmã ainda mandava ele cantar, viu? Porque achava bonito. Um abajur cor de carne. Um abajur vermelho, minha gente. Porque a pessoa também vai cantando e não vai nem prestando atenção no que está. Cortina de seda do seu corpo nu. Que moralidade, minha gente. Mas o povo canta na maior naturalidade, na maior naturalidade. É treva. Poti, poti. Ok? Tudo bem, tudo sob controle. Deus, como Espírito, Ele é o quê? Amor. E essa é uma expressão joanina, né, que está lá em 1 João 4, 8 e 16, que diz, o amor, que Deus é amor, o que é nascido de Deus não peca e tal, né? E essa é uma tradução falha. Na revista e corrigida diz que o que é nascido de Deus não peca. O que é nascido de Deus peca. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O verbo colocado ali está no presente do indicativo ativo, aonde o tempo é linear e durativo. Não é sobre um pecado que já se cometeu ou que vai cometer. É sobre um pecado contumaz, sobre uma pessoa que constantemente vive na prática do pecado. Porque eu vi muita gente citando isso na minha adolescência. O que é nascido de Deus não peca. Está falida. O que é nascido de Deus peca. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é nascido de Deus não está em queda contínua. O que é nascido de Deus não vive caindo progressivamente. Porque a queda do cristão, ela não é aqui e pá, se esborracha. Todo cristão que vai cair, ele dá sinais.
Ninguém está no púlpito e daqui a pouco está dentro do motel, não. Ninguém. A queda é paulatina, ela é progressiva. Você não pode impedir que um pássaro, que um urubu voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Um pensamento mal passando na sua cabeça, um dia você pode, ó, sai daqui, vai para lá. Mulher nua na minha frente, não, quero só a minha. Mas se vem um dia, você... no outro dia... no terceiro dia... no quarto dia... você está progredindo no pecado. Pode acontecer uma vez por coincidência. O segundo olhar já é concupiscência. Você já viu que vai ver? Você tem que ter autonomia para ir lá e desligar aquele trambeio, aquele negócio. Você não é obrigado a ver. Então, o que é nascido de Deus não vive na prática. Pode acontecer uma vez? Pode. Não era nem... Vixe, armaria pelas horas que são. Está amarrado, nunca mais. Mas no outro dia, se colocar numa situação daquilo acontecer de novo, está errado. O amor é iniciado por Deus misericordiosamente para a salvação do ser humano. O amor de Deus possibilita o relacionamento com Ele e o ser humano, sendo que esse nunca conseguiria agradar a Deus se Ele não fosse primeiro ao seu encontro. Não há nada de bom que você faça para atrair a atenção de Deus. Tudo de bom que existir em você, foi Ele quem colocou em você. Então, não tente oferecer a Deus uma coisa para atrair a atenção dEle, porque foi Ele que colocou. O melhor que existe em você, foi Deus quem lhe deu. E o pior que existir, Ele já passou, foi longe. É tudo seu. Você não precisa nem do diabo. Você é mau mesmo. Você não precisa do diabo para culpar ou justificar, não. Você é mau. Se não for o Senhor, é só Ele. É só Ele. Se não for Ele, ai, não, vou fazer isso aqui porque o Senhor se agrada, eu vou fazer, e o Senhor me ama porque eu faço. Ele não te ama por isso, não. Ele te amou, tu condenado ao inferno. Isso aí foi amor. Tudo que tu fizer para Ele é pedaço de mulambo de enrolar ferida. Trapo de imundícia é isso. Já viu aquela perna cheia de Maria preta, aquela ferida feia? E a pessoa tira um mulambo e sai pedaço de pele, sangue, fedendo? Pois as suas obras são aquilo diante de Deus, se não for o próprio Deus em você. Tem nada de bom em você. É tudo por causa dele. E se ele não tivesse te amado, tu nunca teria escolhido ele. Então, tu não é bom, não. Eu quero que você saia daqui sabendo disso. Que não há bondade em você. O que de bom em você existe, provém dele. Que é essencialmente bom. Mas não aprendi com os meus pais que a gente tem que ser bom, não sei o quê. Não aprendeu com o pai coisa nenhuma, não. Foi Deus que botou em você. Você era condenado. Aí Deus teve, assim, uma brilhante ideia de não salvar a lavoura. Inventou Jesus e deu para morrer no nosso lugar. Mas se a gente fosse condenado, ainda estava no lucro. Por ter vivido ainda. Teve gente que nem teve chance de viver. E aí vamos para os atributos. Os atributos são qualidades, né? São os predicativos, as perfeições. É aquilo que Deus relaciona com a gente.
De acordo com cada autor, a gente vai ver os atributos como atributos positivos e negativos, transitivos e intransitivos, relacionáveis e não relacionáveis, morais e não morais, e por aí vai. Nós vamos tentar fazer uma classificação desses atributos, né? Os atributos naturais e os atributos morais de Deus são formas simples de classificação. A originalidade, infinitude, eternidade, imensidade, mutabilidade fazem parte dos atributos naturais divinos. O que é isso? Deus não compartilha nada disso com a gente. Deus não compartilha. Originalidade, infinitude, eternidade, imensidade, tudo isso é próprio da Trindade. Não existe compartilhamento com o ser humano. Ok? É naturalmente divino. Só que os atributos morais se aplicam ao quê? A nós, não é isso? Aonde ele se relaciona. Vontade, justiça, misericórdia, amor, bondade, verdade. Ok? E dentro desse aspecto, aqui a gente adotou 3 divisões: os atributos absolutos, os relativos e os morais. Os atributos absolutos é o quê? Inerente à essência de Deus, a sua obra criadora. Pá. São os atributos absolutos. Os relativos, o que é isso? Aqueles de relação entre o Criador e a criatura. E os morais, aquele relacionamento entre Deus e os seres morais que estão debaixo do seu governo. E aqui a gente vai seguindo. Nos atributos absolutos, é tudo aquilo relacionado à existência de Deus que é diferente do operar e da atividade dele. Não estão limitados pelo tempo ou espaço. Por exemplo, esses atributos aqui são os atributos de... Os absolutos são inerentes da Trindade. Deus é espírito. Pronto, Deus não está sujeito a limitações físicas. Precisa de parede para passar de um lado para o outro, não precisa de um espaço físico, não se prende à matéria. Então, Deus é espírito. Indubitavelmente, é um atributo que é da divindade, né? Ele não precisa se limitar fisicamente. A originalidade é que Deus significa a posse da vida por si mesmo. Eu também posso chamar de originalidade como autoexistência ou autossuficiência. Por quê? Porque Deus não depende de nada para existir. Então, ele é autoexistente, por isso ele é original. Ele deu origem. Ninguém o originou, então ele é original. Ele tem vida em si mesmo. Fora dele, tudo tem dependência. Ele não é servido por mãos humanas, sendo que ele dá vida a todos. Então, a originalidade de Deus é sobre ele não precisar de ninguém para viver. E nós precisamos tanto dele quanto dos outros, né? Nós somos completamente dependentes. A simplicidade é que Deus não é composto por nada. Deus é simples, pá. É sobre ele ser isento de composição. Ele é uma única substância. Uma única substância. Ele não é um homem que é espírito, alma, corpo, mente, coração, vontade, lá. Ele não é isso. Ele não é esse ser bipartido, tripolar, quadripolar, pentapolar. Porque tem gente que tem 5, 6 temperamentos diferentes. Levanta hoje, ninguém sabe quem está aí. É um fleumático. Amanhã é o melancólico. Vai para a praia, é um sanguíneo. Chega no trabalho, um colérico.
Chega na igreja, um melancólico. Sempre ignorância. Então, enfim. Deus, ele é simples. Não há repartição no ser de Deus. Ele é simples, ele é uma substância completa. Ok? A simplicidade é pura realidade de Deus. Ok? E aí vem a infinidade, que significa que não há barreiras nem limites para a natureza divina. Ele não tem dimensões justamente por causa da infinitude do seu ser. Atos 7, 24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque ele não cabe em espaços terrestres. Deus é tão infinito que ele não cabe em lugar nenhum. Na sua infinitude, ele não cabe. Na sua imanência, ele cabe dentro de um coração oprimido. Esse templo não cabe, Deus. Se Deus entrar aqui, ele não cabe aqui dentro. Ele pode revelar o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia. Mas na sua infinidade, não existe espaços físicos que comporte a sua capacidade de dimensão. Uma pessoa que fez o mar e deu limite para ele, uma pessoa que fez a terra na palma da mão. Que tamanho é a mão desse homem, se ele fosse um homem? Seus pés, o trono está no céu e os pés na terra. Que tamanho é essas pernas? Dá ideia de quê? De infinitude. Que não há como compreender fisicamente um espaço que ele possa ocupar. É por isso que ele não cabe em templo feito por mão de homem. Na eternidade, ele não se prende ao passado ou ao presente. Ele conhece todas as coisas. Nele não há sucessão de tempo, pois ele está sempre num eterno agora. Deus olha para cá, aí me vê, na barriga da minha mãe, e vê meu último dia de vida de uma olhada só. Do jeito que eu olho para essa apostila, ele vê a minha vida de uma olhada. E detalhe, não é sobre mim, é sobre todos os seres criados. Você tem noção do tanto de vozes que existe no mundo e ele consegue identificar a sua quando você fala? E você ainda insiste em não falar com ele? Se ele sabe exatamente quando é você quem está falando. Então, Deus, na sua eternidade, ele não se limita ao tempo, ao passado, presente e futuro. Ele é um eterno agora. Para ele, é como se tudo estivesse sempre presente, sempre diante dos olhos dele. A imensidade é bem parecida com a infinidade, não é isso? Os céus não podem conter a Deus. Deus não pode ser aprisionado por nenhum espaço terrestre. Esse atributo nos move a recorrê-lo em todas as ocasiões, onde quer que nós estejamos. A sua presença faz-nos conhecida, faz-se conhecido em todos os lugares. Imensidade é mais sobre Deus estar presente em todos os lugares. Ele só não vai estar presente onde ele não quer. Porque como ele é um ser que tem vontade própria, é o único ser que tem vontade própria, né? Porque ele é dono da vontade. E ele se autogoverna. Ele só não vai para onde ele não quer ir. Mas ele pode estar em qualquer lugar que ele queira. Onde ele quiser. Tal hora, Deus entra num prostíbulo. Se estiver dentro dos propósitos e dos decretos dele, ele entra. Através de quem? Ele vai lá e faz.
Ele só não vai aonde ele não quer. Não existe lugar onde ele não queira estar. Mas ele pode estar onde ele quiser. Sua presença faz-se conhecida em todos os lugares. A imutabilidade, essa é incrível, né? É um atributo importante para a questão da moralidade. Deus não muda sua moral. Ou seja, Ele não diz que é uma coisa certa hoje e amanhã diz que essa coisa é errada. Então, Deus é imutável. O pecado que era pecado lá no Gênesis, lá em Levítico, é pecado hoje. É tanto que naquele tempo tem lá a menção de homem que está deitando com a mulher do pai, de mulher com mulher, de homem com homem, porque era para lá e para agora. Pecado é absoluto, não podemos relativizar. E Deus, além de absoluto, Ele é imutável. Deus não muda. Ah, mas Deus não disse que ia destruir Nínive e mudou de ideia? Quem disse que Deus mudou de ideia? De jeito nenhum. Deus colocou uma condicional e Ele ainda cumpriu o que Ele disse. Deus disse, vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. Manda o povo se arrepender. Se eles se arrependerem, eu vou ter misericórdia. Se não, tudo que Jonas queria é que eles não se arrependessem. No coração de Jonas, era para eles serem destruídos. É tanto que Jonas chega lá, prega os 3 dias. O que o povo faz em sinal de arrependimento? Jejum de 3 dias. As cabrinhas sem beber água e sem comer, de um lado para o outro no curral. As crianças dentro do berço, se remexendo sem mamar no peito da mãe. Jejum nacional poderosíssimo. E Deus lá do céu, olha o que eu queria está acontecendo. Deus queria ou não gerar arrependimento? Gerou. Deus tinha lançado uma palavra, não tinha? Tinha. O que acontece? Jonas vai lá para fora e diz assim, eu quero só ver que hora que isso vai acontecer. Doido que se acabe todo. E o primeiro dia passou em nada, o segundo dia em nada, terceiro dia, baixa vida, Senhor. Não acredito que vai fazer um negócio desse comigo, não. Queria tanto que esse povo se lascasse. Aí Deus vai lá, manda ele estava lá com a careca muito parecida com a do pastor, no sol. Aí Deus mandou uma boboreirazinha que fez uma folha desse tamanho aqui, ele ficou debaixo. Aí no outro dia Deus mandou um bicho para comer a boboreira. Lá ele faz um discurso para Deus. Como é que pode, Senhor? Um bicho acabou de comer essa planta que estava me fazendo um bem enorme, me protegendo aqui. E Deus olhando para ele. Está com pena de uma planta que tu não fez nascer? Está com pena da planta que o bicho comeu? Como é que eu não vou ter misericórdia de 5.000 homens que não sabem discernir entre a mão esquerda da direita? Quem não sabe discernir mão esquerda da direita é criança até 5 anos de idade. Deus apelou para ele. Ele disse, só criança ali, menos de 5 anos, tem 5.000. Fora o resto. Aí tu quer que eu vá ouvir o teu chorinho? Vai te converter, peste. Vai curar a tua pereba. O problema era outro na alma dele, bem grande, um perebão desse tamanho. Quem foi que mudou de ideia? O povo se voltou e jejuou. Ouviu a mensagem e recebeu a misericórdia. A cidade não foi destruída. 100 anos depois, Deus levanta Naum com a mesma pregação. O que acontece? O povo não ouve, endurece o coração e o juízo vem. Eles são soterrados. Acaba tudo. Nínive é soterrada hoje. A Nínive de Jonas está soterrada sobre a Nínive atual. Tem uma outra cidade lá de baixo. Porque a profecia dada a Jonas
chegou ao coração do povo e o povo se converteu. Ela não foi destruída. 100 anos depois ela foi. Primeiro, porque a palavra de Deus não poderia voltar atrás sobre a destruição. E Deus não pode mudar. Não existe uma condicional. Se converteu, eu vou ter misericórdia. Se não converteu, vão ser destruídos. É a mesma palavra, com 2 profetas e 2 comportamentos diferentes. E nenhuma Deus mudou de ideia. Nenhuma. Deus sabia que a geração de Jonas ia se arrepender e sabia que a de Naum não. E por isso ele libera a palavra de destruição. E a palavra de Deus se cumpre. A cidade é completamente soterrada. Os ninivitas são subvertidos. A cidade fica soterrada. Então, Deus não mudou de ideia. Não mudou. Não, mas Deus mandou Isaías ir lá falar com o rei Ezequias, dizendo que ele arrumasse a casa, que ele ia morrer e não sei o quê. O que acontece? Isaías chega, anda 3 dias até chega lá para o rei e fala: olha, o rei está mandando tu se voltar para ele, botar a casa em ordem, não sei o quê. Sai para lá, volta. O rei Ezequias estava tão doente que nem se ajoelhar podia, virou a cara para a parede e começou a se arrepender. E disse: Senhor, tem misericórdia, eu sempre andei contigo. Bora lá, olha o que eu fiz, o que eu fiz, lá, disse tudo o que for preciso fazer eu faço, me dá uma chance, não sei o que, tal. Aí Deus vai lá e diz assim: coitado de Isaías, está voltando para casa. Antes de sair fora do portão, Isaías volta, diz lá para ele que eu vou dar mais 15 anos. Rapaz, eu sou Isaías, cara. Acabei. Eu sou Isaías. Isaías. Dá para entender que eu sou Isaías? Acabei de dizer que ele ia morrer. Não, tu vai dizer para ele que eu vou dar mais 15 anos. Com essa cara aqui que eu vou dizer, acabei de dizer para o amor. Sim. O que eu queria, ele fez. Se arrependeu, está lá com a cara virada para a parede. Está lá com o fígado em cima lá do câncer dele, porque ele estava ali com a sentença de câncer. E Deus ainda mandou a receita pelo profeta. Pega o emplasto, bota aí em cima e fica botando, tu vai ficar bonzinho desse negócio, né? Ainda mandou a receita. Disse: ó, aos 15 anos, esse câncer aí, ele podia te matar agora. Mas como tu se arrependeu, tá aí, ó, a receita para tu ficar fazendo esse remédio homeopático. Não tinha médico ainda, o médico era o sacerdote, né? Então vai lá e faz. 15 anos depois ele morreu. Deus mudou em nada. Todas as vezes que aparentemente alguém muda ao ouvir a palavra, quem está mudando é o homem, não é Deus. Existe um decreto e um propósito e ele está acontecendo. Deus queria o arrependimento, teve arrependimento. Pronto. Quem se arrepende tem um tipo de resposta. Quem não se arrepende tem a condenação. Pá, Deus nunca muda de ideia. Nunca. É imutável. Não há nada que ele diga para voltar atrás. Não. Ok? E o que é bom é que tudo o que ele promete, ele cumpre. Não é isso? A perfeição, esse atributo não é a culminância da existência de um processo de perfeição, mas sim a origem de todos os atos de Deus. Sendo que todos eles são perfeitos. O próprio Jesus disse que devemos ser perfeitos, como o Pai é perfeito, né? Completo, maduro, pronto, teleios. Perfeito, completo, maduro. Esse é outro atributo de Deus. Não como resultado, né? Porque o perfeccionista, ele tem a mania de perfeição. O perfeccionista.
A perfeição aqui não é o resultado das coisas, não. A perfeição aqui é o ser, é o que dá origem a tudo que Deus faz. É o princípio das coisas que Ele faz. Tudo que Ele faz é perfeito. E aí vem... Meu relógio está certo, no meu celular são 21h30. Tá certo, gente? Tá bom? Falta 5, né? Então, vamos para só um atributo relativo. Esse que nós vimos agora são os atributos o quê, gente? Não relacionáveis, não comunicáveis, não transitivos, são completamente absolutos. Esses são o quê? Relativos. Porque nesse, o que acontece? A imensidade de Deus, ela dá base para a onipresença divina, não é isso? A onipresença de Deus o coloca em total diferença com os seres humanos. Ele está sempre presente em qualquer lugar em toda a sua inteireza. Isaías 57:17 nos é dito que ele habita em qualquer lugar e também no coração do abatido de espírito. Por exemplo, Deus é totalmente sobre a onipresença de Deus. Nós temos 2 termos teológicos para justificar a onipresença. É a imanência e a transcendência. Na transcendência, Deus, ele é maior do que todas as coisas que ele criou. O universo, por maior que seja, por grandioso que seja, ele foi criado por Deus, então Deus transcende ao universo, porque o universo foi criado por ele. Então Deus é transcendente, ele é o quê? Acima das coisas criadas. Mas Deus também é imanente. O que é isso? Deus cabe dentro de um coração miserável. Esse é o poder da onipresença, né? Ele tanto pode estar presente de uma forma transcendente quanto imanente. A pessoa diz ali, um coitado, um pobre, um oprimido, um esquecido. Deus pode estar dentro da pobreza dele. Deus pode imanentemente se manifestar nos fragmentos do ser daquela pessoa. Ok? Deus está presente na miséria daquele homem. A pessoa chega lá no final e faz assim, ó, dizendo que acabou. É ela, a pessoa do encontro, que aparece com a placa. Então, Deus é imanente, ao passo que Ele é grandioso acima de tudo que Ele criou. Ele se reduz de forma tão ínfima que cabe dentro do coração do homem e age com misericórdia, né? Que não se sabe se esse sentimento está aqui ou nas entranhas. É um negócio que a misericórdia é um negócio tão forte que é uma mistura das vísceras com o coração. Misericórdia, né? É o coração e o estômago ao mesmo tempo. Quando se mexe a entranha, quando você se move de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão, isso é misericórdia. É quando está aqui dentro e você não sabe se é o coração, se é o estômago, é tudo remexido, tudo revirado. A misericórdia de Deus, ela age aí, no abatido de espírito dessa forma. Cabe dentro desses fragmentos, né, do ser, dessa desconstrução que o homem vive, da desgraça e da miséria que o homem vive.
Quando eu falo da miséria, eu falo dela da miséria espiritual, social, emocional, física. Deus simplesmente ignora todas as esferas e de forma ínfima, menor que a cabeça de um alfinete, consegue entrar nessa pessoa. Um ser que transcende a todo o universo, consegue entrar na miséria da gente. Isso é imanência. Uma relação profunda entre o nosso ser e o ser de Deus. Amém? E aí amanhã a gente continua. Semana que vem a gente dá fim o resto da apostila, tá, gente? Se Deus quiser e Nosso Senhor permitir. Tá faltando um pouquinho. Né? Falta pouquinho para acabar. Se Deus quiser, corram lá no portal, no AVA, comecem a fazer as atividades. Nessa disciplina, se você olhar, já vem com uma data de segunda chamada para quem perder a primeira. Então, quem perder a primeira chamada, prepara os coros que vai pagar a segunda chamada. Pagar literalmente, financeiramente, você paga R$20 por cada prova que perde. Então, abre do olho e não perde as suas tarefinhas, viu? Tá bom, gente? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigada por mais uma segunda-feira. Obrigada pela chance, pela oportunidade de estarmos refletindo um pouco mais, de estarmos discutindo, de estarmos teologizando, de estarmos produzindo pensamentos a partir da tua existência, da criação, a partir da existência das coisas criadas e dos atributos inerentes a ti e aqueles que estão diretamente relacionados a nós. Obrigada pela chance, pela riqueza que é viver isso aqui, Senhor. Enquanto existem pessoas do outro lado do mundo, ou às vezes tão perto de nós, que nunca tiveram contato com a Escritura, nós temos essa possibilidade de estudar, de ler, de se aprofundar, Senhor, na Escritura. Obrigada por essa chance. Te pedimos que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, do Teu livramento, da Tua proteção. Nos leva para casa debaixo da Tua proteção, nos livrando de todo mal e dando um restante de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser. Próxima segunda, última aula. Em 15 dias nós estamos na segunda disciplina desse semestre. Tá voando.